2016, os tomates da Dilma. 2020, os grãos do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro enfrenta uma situação de mercado com referência à falta e o preço alto do arroz. Eu acho que esse assunto deveria ser melhor explicado para a sociedade. Não tomar uma atitude intempestiva de importar o arroz. Os produtores de arroz nessas últimas safras tiveram prejuízo ou tiveram um lucro muito baixo. Neste momento a situação é extremamente favorável para o produto. Primeiro que a safra foi boa, foi uma excelente safra. Houve uma demanda muito alta em função do coronavírus, em que as famílias começaram a consumir mais em casa do que em restaurantes. Os países também começaram a ficar preocupados com a questão de alimentos em função do coronavírus, começaram a importar mais. Então o Brasil teve uma situação extremamente favorável. O produtor de arroz teve uma situação que ele não teve nesses últimos 4 anos. É evidente que tudo isso repassa para a mesa do brasileiro, lógico que passa. Mas não existe aí nenhuma intervenção maléfica para fazer esse preço alto. Distorções existem, e existem meios do governo de controlar isto. Simplesmente colocar o PROCON, o INDEC, que são órgãos do governo, órgãos inclusive da sociedade, que podem controlar os exageros de preço nos supermercados ou em pequenos comerciantes. É interessante a gente pensar um pouco a respeito desse assunto do arroz, porque nós já tivemos experiência nesse sentido. No governo Sarney, nós tivemos importação de feijão. O Brasil importou feijão, faltou feijão no Brasil. Aliás, há 4 anos atrás, o preço do feijão também esteve alto. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com o arroz. E é temporário, porque os produtos agrícolas sofrem a questão do tempo. Se o tempo for favorável, a safra é boa. Se o tempo não for favorável, a safra não é boa. O que precisa é que o produtor continue incentivado a plantar. Esse é o grande incentivo que o governo deve dar. Porque se ele deixar de produzir ou mudar a sua atividade agrícola para outra atividade, por exemplo, a soja, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que importar arroz. E esse não é o objetivo do país. Mas voltando lá na época do Sarney, importaram feijão mexicano, um feijão horrível, um feijão que não tinha nenhuma característica do nosso feijão que não dava caldo. O brasileiro adora um feijão com caldo. Esse feijão era um feijão sem gosto. Ainda mais nós no Brasil, que temos centenas de qualidades de feijão. Bom, esse feijão voltou para a Holanda para ser ração de porcos. A mesma coisa aconteceu com a carne. O Brasil importou uma quantidade enorme de carne congelada. E essa carne ficou no Porto de Santos parada, porque nenhum açougue conseguiu, nenhum frigorífico conseguiu distribuir essa carne, até que um empresário de Visão foi até lá. Ele estava começando nessa época um novo negócio em São Paulo, de alimentos, de fast food. Foi até o governo e disse o seguinte: eu fico com a carne desde que pagando apenas o frigorífico, o aluguel do frigorífico do Porto de Santos. O governo não tinha outra alternativa, porque era jogar fora a carne, porque não tinha, reexportar ninguém queria. E aí foi feito esse trato. E daí nasceu o Habib's, fazendo uma esfirra de preço muito acessível à população e ganhou o mercado. Não só no Brasil, como no mundo todo. O Habib's hoje está no mundo todo, com exceção dos Estados Unidos por causa do nome Habib's. Lá eles tiveram que trocar o nome por questões de ter uma semelhança com nomes muçulmanos, né? Bom, o importante é que o governo acostume com isto. Isso vai sempre acontecer, porque os produtos agrícolas dependem
do clima, depende das situações de mercado internacional. O arroz é uma commodity. Se houver um preço excelente no mercado internacional, é evidente que o produtor vai querer fazer o seu lucro. E o mercado vai se ajustar, ele se ajusta. Isso é uma regra de 300 anos que foi feita por Adam Smith, que diz que o mercado é assim mesmo. Quando você tem momentos de alta, não precisa ninguém intervir nesse mercado, que ele automaticamente volta. O feijão voltou ao preço normal, o tomate voltou ao preço normal. É apenas uma questão de crise. O grande problema dessa operação de arroz agora, que me preocupa, é que o governo está importando esse arroz que vai chegar justamente na boca da safra de arroz 2020 e 2021. E ele vai vender esse arroz por quanto? Pelo mesmo preço que está sendo vendido hoje, porque ele está importando em dólar. Então, qual a vantagem que o governo vai ter para dar uma satisfação à população? Eu acredito que seria muito mais fácil que ele se comunicasse e explicasse a situação à sociedade, porque o Brasil também precisa de exportação. Então, esse arroz essa importação, se realmente se efetivar, ela pode desestimular esse plantador de arroz, que já 4 safras tem tomado prejuízo, teve agora a oportunidade de ganhar dinheiro, mas foi, de uma certa forma, coibido pelo governo. Daí o que ele vai fazer? Na próxima safra ele vai plantar soja. E aí nós vamos ter que importar arroz. Bom, uma outra novidade é a nota de R$200. Segundo o Banco Central, não há nenhuma artimanha atrás do lançamento dessa nota, não é questão do valor do nosso real com referência ao dólar, é apenas uma questão de circulação de moeda. Não existe o papel moeda no Brasil. Não se sabe por quê, mas acho que as pessoas estão, de uma certa forma, guardando dinheiro em casa em função do coronavírus. Então, existe um problema de circulação de moeda no Brasil que está faltando. E aí veio a nota de 200, que, de uma certa forma, inibe um pouco, né, a utilização, ou seja, mas oferece essa moeda no mercado. Então, eu acho que está muito bem explicado pelo Banco Central. Não há nenhuma outra situação atrás deste lançamento. É um lobo-guará, né, que a gente lembra a nossa cidade, um lobo que habita aqui a nossa região. Então, cada brasileiro um dia vai ter um pedacinho de guará no seu rosto.